Olá a todos, eu sou Marcos Primeiro, candidato a deputado federal pelo PSL, meu número é o 1710. No último vídeo eu disse que falaria sobre aquilo que eu chamei de reclassificação da espécie humana. Basicamente eu vou dizer aqui, pelo menos o que eu entendo, quais seriam os crimes praticados que levaria a pessoa a ser classificada como uma espécie subhumana e os motivos que eu entendo que essas pessoas não merecem mais ser consideradas seres humanos. Eu sei que é uma discussão muito teórica, que provavelmente vai gerar aí muita polêmica, mas hoje se faz necessário que no mundo a gente rediscuta a espécie humana. Diante das barbáries que a gente vê praticado por aí, por bandidos, não só no nosso país, como em todos os países do mundo, eu tenho certeza que agora muitos podem até me taxar como louco, mas que no futuro não vai haver outro meio a não ser rediscutir aquilo que seria classificado como espécie humana e como espécie subhumana. Eu vou falar aqui de alguns crimes que são os mais graves, pelo menos que eu entendo e que acredito que a maioria da população entenda, ser tão graves e os seres se tornarem pessoas tão monstruosas que não mereceriam mais ser chamados como seres humanos, muito menos receber os privilégios que os seres humanos devem receber. O primeiro crime que eu listo aqui que eu ponho aqui na minha lista seria o crime de tráfico de drogas. Aí muitas pessoas podem dizer, mas usa droga quem quer. O traficante não obriga ninguém a usar droga. Só que se não existisse o traficante para vender a droga, milhares, centenas de milhares de pais de família não perderiam suas vidas na mão de bandidos. Será que a vida desse pai de família, desses vários pais de família, desses filhos, desses jovens que poderiam se tornar promissores, são menos valiosos do que a vida do traficante? O outro crime que eu falo de quem pratica ser reclassificado como espécie subhumana seria o latrocínio. Quando a lei foi criada, e aí a pena era alta naquela época, para combater o crime de latrocínio, ela não foi criada para defender a mim, ou a você, ou a maioria dos brasileiros que são humildes, ou mesmo aqueles que têm uma condição melhor, mas porque tem um bom salário, porque tem um bom emprego, porque estudaram. Ela foi feita simplesmente para defender os grandes ricos desse país, os grandes poderosos, que naquela época era quem poderia sofrer um latrocínio. Só que hoje o latrocínio, o crime ficou tão banal e a desvalorização pela vida ficou tão grande que a pessoa para roubar uma bolsa e simplesmente atira na vítima porque ela sente prazer em matar. O praticante do crime de latrocínio deveria ser reclassificado como uma espécie subhumana. Os homicídios, quando eu falo homicídio, não é daquele homicídio simples, não. Quando eu falo de homicídio é o assassinato puro e simples, de pessoas que por vingança vão lá e assassinam, maridos que assassinam esposas, esposas que assassinam maridos, namorados, assassinos dos nossos policiais, assassinos que destroem a vida de uma família ou às vezes de várias famílias simplesmente por vingança ou porque gostam, sentem prazer em matar. Esse tipo de criminoso também deveria ser reclassificado para a espécie subhumana. Outro crime que eu acho absurdo e que também mereceria uma reclassificação seria o estupro. O estuprador ele não tem respeito nenhum pela mulher. Ele simplesmente acha que a mulher é um objeto, é um ser que ele pode fazer o que ele quer. E muitas vezes quando eles não matam suas vítimas, eles já condenaram essas vítimas praticamente à morte, porque muitas pessoas não conseguem se recuperar do trauma de serem estupradas. Muitas mulheres não conseguem se recuperar. Pior ainda, ele inflige a essa mulher uma dor tão grande que muitas vezes o próprio marido não aguenta e acaba se separando da mulher como se ela fosse a culpada de ter sido estuprada por esse monstro. Mas os nossos legisladores, aqueles que estão lá no poder e que dizem que nos representam, mas não nos representam, deram a pena máxima de 12 anos por estupro. Isso quando há morte da vítima. Agora, o crime mais importante que eu acho que deveria ser reclassificado como espécie subhumana, o praticante dele, é o desvio de dinheiro público. É isso mesmo, é a corrupção. Porque você diz assim, mas o cara não matou ninguém. Como que ele não matou ninguém? Por causa dos milhões que ele desviou, centenas de milhares de brasileiros perderam suas vidas. Porque não foi investido em saúde, porque não foi investido em educação, porque não foi investido em segurança pública. Então aquele cidadão, seja ele político ou não,
seja ele eleito, seja ele que está em cargo comissionado, seja ele um ministro, seja ele o que for, se ele rouba milhões de brasileiros, é porque ele não valoriza a vida do brasileiro. E se ele não valoriza a vida do brasileiro, ele também não merece a vida dele, porque ele não é ser humano. Ele é uma espécie desprezível e que deveria sim ser reclassificado como um ser sub-humano. O crime de desvio de dinheiro público, para mim, é o crime mais importante, o mais nojento e o mais desprezível que existe nesse país. Porque é por causa dessas pessoas que o nosso país está como está. Mas não tem problema. A maioria deles estão aí novamente pedindo voto, dizendo que nos representam. Não, esse povo não representa a nós brasileiros. Eles representam a si mesmos. Nós chegamos ao absurdo de um político eleito pelo povo, um deputado, um senador, aprovar ou deixar de aprovar um projeto simplesmente porque não é do partido da qual ele faz parte da base. Se ele é do governo, não interessa o que o governo está fazendo, se tem escândalos e escândalos de corrupção, se o próprio colega dele é um corrupto, sem vergonha, que roubou o nosso dinheiro, eles defendem. Em vez de defender o meu interesse, em vez de defender o seu interesse, então não nos representam. Esses crimes que eu falo da reclassificação da espécie humana, que sem esses crimes poderiam ser outros também, por exemplo, a pessoa que pratica mais de um crime, ele foi preso, ele pagou por aquilo, ele sai, ele pratica de novo, significa que essa pessoa não tem boa índole, não tem condições de viver em sociedade. Alguns vão dizer, não, mas daqui a 5, 10 anos ele vai se arrepender de tudo que ele fez, quando ele estiver velho ele vai se arrepender e vai poder viver em sociedade. Mas nessas vezes que ele voltou para a sociedade e não se arrependeu ainda, ele vai destruir a vida de quantos pais de família? 5, 10? E a vida desses pais de famílias tem menos valor que a vida desse bandido? Até que a gente espere que ele seja ressocializado? Eu acho que não. E tenho certeza que a maioria dos brasileiros acham que não. Mas o mais importante de reclassificar a espécie humana é o que fazer com essa subespécie. É trazer para o Brasil a pena de morte e condenar esses indivíduos à pena de morte, com execução rápida, com o processo demorando aí no máximo 3 a 5 anos, para que nós não tenhamos que tratar desse vagabundo na cadeia. Porque é o nosso dinheiro alimentando ele, mantendo ele preso. Para esse tipo de vagabundo, cadeia é festa, como eu já disse. É o tempo que ele passa por lá, comendo e bebendo às nossas custas. Mas essa é a minha ideia. E é esse tipo de pensamento que eu quero levar para Brasília, se eu for eleito a deputado federal. Por isso eu peço o voto de cada um de vocês, brasileiros. E peço mais ainda, que vocês votem em quem não tem cargo eletivo. Porque aquele que quiser exercer o mandato e que exerce mandato, se o nosso país está como ele está, é porque ele não fez a parte dele, não cumpriu as promessas que ele fez para nós na campanha anterior. Muitos deles, há muitas campanhas que tem gente lá com 10 mandatos ou até mais. Vamos tocar 100% esse ano nesse país, e daqui 4 anos, aquele que não der resultado, a gente troca 100% novamente. A reeleição é a pior coisa que pode existir nesse país. Muito obrigado, eu sou o Márcio Enfermeiro, candidato a deputado federal pelo PSL, meu número é o 1710. Acesse também o meu Facebook, que é a minha página pessoal, porque o político que cria uma página só para campanha é porque ele não quer que o povo o conheça. Ele não quer ser conhecido, depois ele exclui essa página do Facebook ou das redes sociais e ninguém mais pode falar com ele. No Facebook é Márcio Martins Pereira ou marci.oenfermeiro@hotmail.com. No YouTube é Márcio Enfermeiro e no WhatsApp é o número 17997945156. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Agora quero mudança, vou quebrar essa aliança. Hoje eu voto consciente, vote gente como a gente pra provar nosso valor. Agora quero mudança, vou quebrar essa aliança. Hoje eu voto consciente, vote gente como a gente pra provar nosso valor. Voto consciente, vitória do coração. Mas no enfermeiro eu vou votar nessa eleição. Voto consciente, vitória do coração. Mas no enfermeiro eu vou votar nessa eleição. É 1710, é 1710. Mas no enfermeiro é o 1710. É 1710, é 1710. Na federal é o 1710. É 1710, é 1710. Gente como a gente é só 1710.